porque precisamos de um Salvador. Gênesis capítulo 2. Aqui conta, não vamos ler todo o capítulo, né? Nem o primeiro, nem o segundo, que Deus criou o homem e plantou um jardim e colocou o homem para guardar esse jardim, e o homem caiu. Então vou ler só alguns versículos. Versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus plantou esse jardim, colocou o homem para guardar o jardim, e ele deu só uma ordem para ele não comer dessa árvore, porque certamente morreria. E que aqui está a queda do homem, né? Ele desobedeceu a Deus. Nós vamos ver que ele cai e ele vai comer desse fruto. Então entra o pecado no mundo. Continuar lendo capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrerás. A serpente aqui, o diabo, engana, né? Fala: certamente não morrereis. E Deus falou: certamente morrerás. E ele fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha que interessante, né? Aqui está a queda do homem. Desobedeceu a Deus. Uma coisa foi dada a Adão para ele não fazer, não comer desse fruto, que certamente morreria. Aqui entrou o pecado no mundo. Aqui deu início o pecado no mundo. Nós lemos em Romanos que a palavra fala, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos também fala assim, podemos até ler capítulo 5 de Romanos, versículo 12, para a gente entender. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por isso todos pecaram e todos morrerão. Entrou por esse homem, Adão. E Adão, quando ele cai aqui, certamente morrereis, né? Ele tenta fugir da presença de Deus. O primeiro ato de Adão, ele reconhece que está nu, né? Os olhos foram abertos. Versículo 7 do nosso capítulo em Gênesis. Reconheceram que estava nus, e ele já pega folhas de figueira e faz para eles aventais. Eles mesmos tentam se cobrir da sua nudez e do seu pecado. E aí eles ouvem a voz de Deus, que está passando na viração do dia, e Adão esconde da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Fizeram aventais com suas próprias mãos. Isso aqui são obras, né? E depois eles se escondem entre as árvores do jardim da presença de Deus. Figura da religião. Mesmo assim, o Senhor Deus vai atrás dele. Onde estás? Pergunta, né? E ele: temi, porque estava nu e escondi-me. Entrou o pecado agora. E Adão não conseguiu por si só pegar por essas folhas de figueiras, se esconder atrás das árvores, apagar o seu pecado, essa transgressão que ele transgrediu contra Deus aqui. Deus tinha que cobrir Adão agora, não do jeito que ele queria. Ele já errou, caiu, agora a morte passou a todos. E ele tenta aqui por si só, por obras, se esconder atrás das árvores de Deus. Não deu certo. Deus tinha que cobrir esse pecado de Adão. E é isso que eu queria chamar a atenção. O que Deus fez para cobrir Adão? O que Deus fez? Ele teve que pegar um animal inocente. Capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele, e os vestiu. Teve que pegar um animal, fazer túnica. Ele cobriu Adão e Eva. Ele teve que fazer isso. Teve que pegar um animal inocente e cobrir essa transgressão de Adão. E o pecado entrou no mundo e está até hoje. Está até hoje. Todos pecaram, né? A palavra em Romanos fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como nós lemos naquele versículo, por causa de um homem entrou o pecado no mundo e a morte. Então todos pecaram, todos morrerão. Isso está tão claro nas Escrituras. Mas o que eu queria chamar a atenção é como Deus proveu aqui, vamos falar assim, né, para Adão. Pegou esse animal inocente e proveu para Adão, cobriu Adão dessa vergonha. Deus também proveu para nós um cordeiro. Ele proveu para nós um cordeiro. Cordeiro sem mancha, imaculado. Tem uma figura bonita, lá em Gênesis 22. Que nós, do jeito que estamos, igual Adão, pecadores, não conseguimos entrar
na presença de Deus ou ter comunhão com Deus. Não conseguimos. Do jeito, se estivermos com os nossos pecados, não conseguimos entrar na presença de Deus. Deus é santo, 3 vezes santo. Ele abomina o pecado, mas Ele também é amor. Então, vou ler em Gênesis 22, que tem uma figura muito bonita de como Deus ia prover o cordeiro, não somente depois para Abraão, Israel, né, mas para todo mundo. Ele ia prover um cordeiro perfeito. Igual Ele fez com Adão, agora Ele ia prover um cordeiro perfeito que ia, com seu sangue precioso, ia acabar de uma vez por todas com a questão do pecado e dos pecados. Então vamos ler aqui em Gênesis 22, versículo 1 em diante. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram, ao versículo 9, ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Falei que é uma figura bonita aqui, porque de Abraão e Isaque, que Deus provou aqui a Abraão, né? Porque Deus Pai, Deus Filho, tinha em seu coração fazer isso aqui, que Abraão fez, iria fazer, de dar o seu filho, teu único filho, em holocausto. Nós vimos que Abraão foi com a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo veio e bradou: Não faças nenhum mal, né? Porque Deus ia prover o cordeiro, né? E proveu aqui para eles. Eu falo que é uma figura bonita. No versículo 6, o final fala: Foram ambos juntos, pai e filho. Versículo 8, o final: Caminharam ambos juntos, pai e filho. Porém, aqui, Abraão não precisou sacrificar seu filho, mas Deus precisou sacrificar o seu filho por nós. Ele proveu o cordeiro, e esse cordeiro não é nem
nada mais, nada menos que o seu próprio filho. Por isso que é uma figura bonita aqui de Abraão e Isaac, que fala para a gente do amor de Deus por nós, de pegar o seu único filho, teu amado filho, e enviar aqui neste mundo, e ir até a cruz, e lá pagar por os nossos pecados. Deus teve que fazer isso, né? Lê um versículo em João, Evangelho de João, capítulo 8 de Evangelho de João, capítulo 1 de Evangelho de João, versículo 29. Capítulo 1, Evangelho de João, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também o versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Nós lemos em Gênesis lá, que Deus teve que cobrir Adão, sacrificou um animal que cobriu o seu pecado, sacrificando esse animal. Sangue foi derramado. Em Hebreus nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Depois essa figura de Gênesis 22 que nós lemos de Abraão e Isaac, Deus proveu o cordeiro. O seu cordeiro de Deus é o seu próprio filho. Deus proveu esse cordeiro também para nós. Hoje, nesse tempo que nós vivemos, dispensação da graça, o Cordeiro de Deus é o seu Filho. E o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E esse sangue é eficaz, suficiente, e foi suficiente para pagar e limpar todos os pecados. Então a lei exigia sacrifícios pelo pecado, né? A lei exigia sacrifícios pelo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aqui Deus, de uma vez por todas, Ele proveu o Cordeiro, seu Filho amado. E na cruz, quando Deus derramou o seu juízo sobre o teu filho, aquelas 3 horas de trevas que fez sobre a terra, todo o juízo caiu ali no seu filho. Foi o suficiente. Deus aceitou essa obra foi suficiente. Não precisa mais derramamento de sangue, né? Não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais. A obra de Cristo, desse Cordeiro que Deus proveu, que é o seu Filho, foi eficaz. Podemos ler lá em Hebreus, Hebreus 10, versículo 9 em diante. Desculpa estar lendo bastante, é que é para mais entender mesmo esse contexto do cordeiro, da provisão, né, do sacrifício. Versículo 10, 9 em diante. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação, por uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oferta eficaz, suficiente, foi aceita. Deus aceitou essa oferta que Cristo ofereceu ali na cruz. Ele mesmo, Cordeiro perfeito. Uma única oferta, um único sacrifício perfeito. Deus aceitou. E ele fala: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quem crê em Cristo como seu Salvador, crê nesse Cordeiro perfeito, nessa pessoa que derramou esse sangue precioso, ele fala: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Foi esse amor de Deus Pai, Deus Filho por nós, é muito grande, nós não conseguimos nem imaginar, né? Nós lemos em Gênesis, Abraão e Isaac, ambos juntos, indo, né, ambos juntos para aquele holocausto, pai e filho. E com Deus e o Senhor Jesus, ambos juntos foram. Só que na cruz, quando o Senhor, naquelas 3 horas de trevas ali, ele teve que ser desamparado por seu pai. Ali Deus teve que tomar o juízo de Deus por 3 horas de trevas. Ali já, aquelas 3 horas de trevas, Deus teve que desamparar o seu filho. Por você, por mim, por todos, por causa do pecado e de nosso pecado. Mas o maravilhoso de ver, como nós lemos aqui, é que agora não precisa mais de oferta, nem sacrifícios pelos pecados. Só crê em Cristo Jesus, seus pecados são perdoados, você está salvo. E ainda mais, ele foi, nós lemos aqui, está à destra de Deus, foi e preparou-nos lugar no céu, morada celestial. Ele que crê em Cristo como seu Salvador, pecados perdoados de uma vez por todas, salvos da ira de Deus, salvos pela obra de Cristo, e podemos agora, por esse sacrifício aceito, ter comunhão com Deus, hoje nós podemos entrar na presença de Deus, orar, temos o privilégio de chamar Deus de Pai. E quando o Senhor subiu, né, aos céus, ele falou para aquelas mulheres, né, para ir falar aos discípulos, que ele ia para o Deus dele, vou para o meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Então nós temos ainda o privilégio
de podermos chegar na presença de Deus, chamar Ele de Pai, por essa oferta aqui de Cristo, pelo Cordeiro sacrificado, seu Filho. Nós podemos ter paz com Deus, porque essa obra foi aceita, uma vez por todas. Como Adão, muitos ainda estão como Adão, querendo por suas próprias mãos cobrir. Não, eu consigo fazer obras, né? Ah, não. É triste até, às vezes a gente pergunta, né? Deixa eu conversar com familiares, com amigos. Você pergunta: qual o caminho para o céu? Qual o caminho para o céu? Você vai para o céu? Eu vou, mas qual que é o caminho para o céu? Ah, caminho para o céu? Ah, eu acredito que eu tenho que fazer o bem, né? É bom fazer o bem, tem que fazer o bem. Acredito que eu tenho que viver certinho, cumprir as coisas tudo certinho, né? E ficar vago, não sabe. E está tão claro aqui que o único caminho para o céu é Cristo, é o Filho de Deus. O único que nos leva ao céu é Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele se ofereceu ali na cruz. Porque Deus proveu. Deus não proveu outra coisa. Não proveu mais nada para a gente. Ele proveu o seu Filho para a gente ir ao céu. Ele não proveu nada mais. Ele não proveu essa confusão que tem aí no mundo, né? Você tem que... Ah, não, eu sou cristão, mas eu tenho que rezar para tal, rezar para tal, rezar para tal. Não, é Cristo. A palavra está bem clara. Está bem clara, é Cristo. O Cordeiro de Deus que Ele proveu para morrer, dar a vida dele, pagar os nossos pecados, é o seu próprio Filho. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Vou ler mais uns versículos. 1 Pedro. Só para a gente... 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que fomos resgatados, aquele que crê em Cristo. E ainda tem essa porta, está aberta, né? A porta está aberta, Cristo está acessível, né? Ainda. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Era necessário derramamento de sangue, e sangue precioso foi derramado, sangue de Cristo. Cordeiro perfeito, imaculado e incontaminado. No capítulo 3 de 1 Pedro também, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Cristo padeceu uma vez, uma única vez pelos pecados, o justo, ele,
pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Se alguém, aqui a palavra é bem clara que eu estou falando, né? Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Nós vamos ler, não tem mais nenhum outro na palavra para nós hoje, que Deus fala, não, é esse o caminho. Não tem, na palavra de Deus não tem outro caminho para nos levar a Deus. Somente Jesus Cristo. Cristo Jesus. Somente Ele. Não tem outro caminho. Não precisa de outro, não tem necessidade. Olha só que maravilhoso, seu Deus dando o seu filho, e esse filho estava com ele na glória, em glória. E ele veio aqui, se fez carne, se fez homem, e deu a vida dele, está no céu hoje à direita de Deus como homem. Como homem. Sangue precioso, ó. Então, para que o homem quer outra coisa? Para que o homem quer? Por suas obras? Tentar se cobrir? Não vai dar. Atrás das religiões? Também não dá. Religião não salva. As suas obras não salvam. Não salvam de juízo terrível que está para acontecer. O caminho para o céu, estar na presença de Deus, presença do Senhor, é Cristo. Se eu pegar alguém e falar para mim, olha, o que eu preciso ser para ser salvo? Creia na Bíblia. Eu vou ser salvo se eu crer na Bíblia? Eu não vou ser salvo. Quem salva é uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mesmo que alguém não, a palavra realmente é a palavra de Deus. Não, você tem que crer na Bíblia para ser salvo. Não, tem que crer em Cristo para ser salvo. Tem que crer em Cristo, na sua obra. Sangue derramado, esse sangue precioso que lava o pecado. Então, é em uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus. Lê mais um versículo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Existe outro? Existe outra palavra? Fala outro? Você pode... Não existe. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos, lê em Atos também. Capítulo 4 de Atos. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Salvação é em Cristo. Em nenhum outro há salvação. Romanos, lemos versículos também em Romanos, capítulo 10,
versículo 9 em diante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que crê em Cristo não será confundido. Então, salvação, já foi dito aqui, é mais simples, né, que tomar um copo de água. Basta crer em Cristo como seu Salvador e será salvo. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo não passou uma lista para eles para ser salvo. Olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que andar 50 quilômetros até tal lugar para você alcançar, quem sabe, um lugarzinho, um degrauzinho para ir para o céu. Paulo crê em Jesus Cristo e será salvo. E a religião fala isso. Pergunta: o que eu faço para ser salvo? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, andar 50 quilômetros aí até tal lugar. Começa a pôr fardos onde não tem mais fardos. Não tem mais. Começa a pôr fardo nas nossas costas onde não tem mais. Não tem mais, é só crer em Cristo como seu Salvador, será salvo. Na cruz de Cristo, aquele que crê, seus pecados ficaram ali. Isso é maravilhoso. A palavra, Deus não quer que andemos, quando cremos em Cristo como nosso Salvador, pesarosos, com medo. Se morrer, fica preocupado: se eu morrer, para onde eu vou? Se você crê em Cristo como seu Salvador, Ele deu a vida dele por você na cruz, crê nesse Cordeiro perfeito, você vai para o céu. É somente isso. Você vai para o céu. E a religião faz o quê? Cristo morreu. Mas se você cair, se você não é assim. É somente crer em Cristo como seu Salvador, é salvo para sempre. Nós lemos em Hebreus que ele fala: dos teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Então, o Cordeiro que Deus proveu, Deus proveu para a gente, é o seu Filho amado. Foi a provisão mais bendita que teve. Provisão, não dá nem para imaginar o que seria melhor, não tem. Deus deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Lá no Éden, sacrificou um animal. Mas o Filho falou: eu preciso ir lá e eu vou. Eu vou para resgatar muitos. Então é maravilhoso isso. A gente não aceitar essa provisão tão bendita do amor de Deus. Não aceitar essa provisão. E a gente está anunciando, muitos às vezes não aceitam essa provisão tão bendita, né? Prefere ainda tentar por seus próprios esforços, por seus próprios méritos, né? Quem sabe alcançar um degrauzinho para ir para o céu, ou subir mais um degrauzinho. Não. Deus proveu para nós. A gente não consegue fazer nada. Vou ler mais uns versículos. A gente falou do pecado entrou no mundo, e o versículo em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Realmente,
Quando Adão pecou, ele falou: certamente morrerás. Mas eu vou ler um versículo em Romanos, ali em Romanos mesmo, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Certamente morrerás, Deus disse. O salário entrou, o salário do pecado é a morte. Mas hoje, por esse sacrifício bendito, o Cordeiro que Deus proveu, seu Filho, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem algum outro aqui que ele está colocando no lugar? Por Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, e também se você fizer isso, fizer aquilo. Não, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna. Vida eterna. Isso é maravilhoso. Nós vermos o amor de Deus, né? Acho que dá tempo ainda de ler só mais uns versículos. Versículo em Romanos mesmo, capítulo 5, versículo 6 em diante. Romanos 5, versículo 6 em diante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só que maravilhoso. Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é maravilhoso. Se você ainda não crê em Cristo como seu Salvador, faça isso hoje, enquanto ainda tem tempo, né? A porta, como nós oramos, a porta do céu ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Hoje Deus está dando salvação de graça, somente por crer em Cristo como seu Salvador, salvação de graça. Mas vai ter um tempo que Deus vai fechar essa porta dos céus. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador pertencem ao corpo de Cristo, a essa igreja, a noiva de Cristo, chamada também. Ele vai levar com ele para os céus, para estar com ele para sempre. E aí vai entrar um novo, vamos falar assim, né? Novos tempos, ou outra dispensação depois do milênio, né? Mas antes de entrar o milênio, a igreja saindo vai ter um período na terra de grande tribulação. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus que está falando. Vai ter um período de grande tribulação. E esse juízo que Deus fala vai vir. Vai ter esse juízo na terra. E aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador hoje, negar a Cristo, condenação eterna, né? Então por isso que nós anunciamos hoje, já graças ao Senhor também, salvos, né? E anunciamos essas novas, essa boa notícia ainda, porque se você morrer sem Cristo, é condenação eterna, é condenado eternamente. Agora com Ele, vida eterna,
né? Nós lemos lá, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Cremos em Cristo, nós temos vida eterna. E Ele vai vir buscar a sua igreja e nós não passaremos por um juízo que vai vir na terra e também não teremos nenhum juízo se morrermos. Se morrermos hoje, aquele que crê em Cristo já está com Cristo. A promessa é vida eterna. Então isso é maravilhoso. E tudo isso porque Deus proveu o Cordeiro perfeito, seu próprio Filho amado, para dar a vida dele na cruz. Então, somente crê em Cristo e será salvo. Essa mensagem que eu gostaria de passar hoje. E, mais uma vez, falar. Deus, tem um versículo que fala em Deuteronômio 30, e vamos ler versículo 19. Ele está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Você pode fazer isso. Em vida, escolher o que você quer. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Essa é a mensagem de Deus. Podemos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai. Mais uma vez por teu grande amor por nós. Agradecemos por essa provisão tão bendita de teu Filho, Cordeiro perfeito, para vir aqui neste mundo e na cruz, em nosso lugar, ser nosso substituto. Morrer por nós ali e pagar por nossos pecados. Te agradecemos, Pai, por tão grande amor e te damos graças, Senhor Jesus, porque quis nos salvar e veio e foi até a cruz e ali deu a sua vida por nós. Agradecemos mais uma vez por esse privilégio de ainda anunciar a tua palavra, anunciar a salvação que há em Cristo e pedimos mais uma vez por corações abertos. Aquele que ainda não creu em Cristo como seu Salvador, possa estar fazendo isso hoje. Pedimos pelo restante da noite, pelo retorno aos nossos lares, um nome bendito, seu nome, Senhor Jesus. Amém.